para a primeira palestra desta manhã, intitulada Implantação das Normas Internacionais de Auditoria no Brasil, Contexto Histórico. Convido o senhor Corregedor-Geral do TCE da Bahia, conselheiro Inaldo da Paixão. Mais uma vez, bom dia a todos. Alguns observadores mais atentos devem estar preocupados ou perguntando: poxa, ele foi pegar a água ali do garçom. É porque de onde eu venho, isso aqui é um produto raro e a gente tem que economizar um bocado, viu? Então, por gentileza, é muito bom. A nossa proposta aqui agora é falar um pouco sobre esse contexto histórico das normas de auditoria. Mas aí, meu presidente Selmar, é sempre bom voltar aqui a esta terra. Já estive aqui em Goiânia várias vezes. Algumas a convite do Conselho Federal de Contabilidade, outros pela Universidade Católica, aqui de Goiânia. E, pelo menos em 2 oportunidades, pelos respectivos tribunais de contas aqui do Estado. Uma delas me marcou muito, porque foi atendendo a um convite de uma pessoa, para mim, e para, tenho certeza, a maioria dos que aqui estão, muito especial. Eu me refiro à doutora Selva Cavalcante, que eu pediria permissão ao senhor presidente para que todos ficássemos de pé por 1 minuto, em silêncio, em memória da doutora Selva. Agradeço, portanto, a participação de todos e dizer que hoje este evento somente se materializa pela vontade, pelo trabalho, pela participação de doutora Selva, pessoa que eu tive o prazer de conhecer há muito tempo, quando o Banco Mundial, o BERD, patrocinou um programa avançado de auditoria para auditores do sistema de controle externo no Brasil. E eu estou me referindo ao início dos anos 90. Um programa que envolveu 3 estados sedes: São Paulo, Distrito Federal, Brasília, Salvador. Cada polo abarcando servidores de diversos estados durante vários e vários meses, em um programa que durou algo em torno de 860 horas de capacitação. E aquele programa, o cerne era tão somente auditoria. Era preciso capacitar, eu estou falando do século passado, na década de 90, era preciso fomentar a auditoria nos tribunais de contas brasileiros. E, para isto, o Brasil contou com um aporte significativo de recursos do banco em uma linha de financiamento para este programa avançadíssimo, como disse, de 860 horas, 860, formando auditores no Brasil. Eu tive a oportunidade de participar deste programa e nele conheci a doutora Selva.
E ao longo desses quase 30 anos, pude acompanhar a vontade dela de fazer florescer, germinar, brotar, e os verbos são esses, a auditoria no sistema Tribunal de Contas. Então, quando aqui estive, há alguns anos, para falar não do livro azul da auditoria, mas então o livro verde, o presidente... Este prédio ainda era uma construção, este prédio estava ainda sendo edificado. O presidente era o doutor Ferrari, e tive a oportunidade de conhecer também o doutor Selmar. Lembra até que eu brinquei, meu Deus do céu, estou aqui muito bem, junto de uma Ferrari e entre o céu e o mar, não preciso mais nada, mas eu preciso desejar. Até brinquei, porque meu jeito assim mesmo é brincando que a gente vai conquistando. Fico até emocionado quando me lembro de tudo que passamos, não só do PAG, posteriormente com o Promoex. Se nós somos o que somos hoje, devemos ao Promoex. Devemos ao Promoex. Daqueles colegas que, durante meses, abdicaram de tudo, menos da vontade de fazer, de construir um controle público melhor. E nós estamos aqui hoje para continuar este processo, porque a vida não acaba com a passagem. Eu até escrevi, há certo tempo, pouco tempo, sobre essa questão, porque eu perdi meu pai, faz parte da vida, mas logo na semana seguinte, eu enterrei meu pai na segunda-feira, na quarta-feira, eu já estava combatendo o meu combate. Aí perguntaram-me por quê. Falei, primeiro, porque onde ele está bem, e ele sempre me incentivou. E segundo, porque eu acredito no que faço. E é importante ir onde quer que seja, falando para 1, para 10, para 4 mil pessoas. Se bem que quando eu falei para 4 mil pessoas, é porque quem vem depois era aquele Tiago Bravanel, e o pessoal queria ouvir a Tiago Bravanel e não Hinaldo da Paixão. Mas o fato é que acabei falando em um congresso em Fortaleza, para 4 mil pessoas, sobre a importância de ter normas de auditoria no controle público. E é uma luta que a gente traz há muito tempo, porque faz parte... aqui é o que a gente vai falar nesses minutos. Quando eu falei 3 horas, era brincadeira, tá certo? Eu vou ficar só 2 horas e meia. Mas o fato é que eu gosto muito de sonhos. Eu sempre fico com receio de falar em lugares assim, porque a gente anda, se empolga muito, aí de repente vai para o povo, assim, não tem aquele pessoal para segurar a gente cai e quebra a cara. Aí tem que ficar um pouco com receio, vou ficar aqui que é mais seguro, para não me empolgar muito. Mas o fato é que sonhos. Tivemos hoje uma apresentação belíssima, 4 músicas, e ao final eu vi o sentimento de apego, de vontade, de querer bem, dizer assim, não deixe, senhores presidentes, o samba morrer. Eu esqueci o nome do maestro. Como é o nome dele? Leci Brandão? Leci. O maestro Leci, de fato, ele falava para vocês, mas de vez em quando eles viravam aqui para a questão da honra aqui, eu vi o sentimento dele. O desejo de dizer assim, olha, eu estou fazendo a minha parte, mas o meu momento está chegando. É preciso que outros continuem combatendo este bom combate. E a música é tão importante. Agrega, transforma. E aí o nosso presidente Joaquim falou que eu sou poeta. Como ser poeta? Jamais. Mas ao falar de sonhos, nós estamos aqui hoje vivenciando um sonho. E aí quando o maestro apresentava, eu sentia, sabe, o desejo dele de dar mensagem, de mostrar o quanto é importante essas ações que nos tornam humanos. Aí eu tentava me lembrar de uma música que falasse de sonho, de acreditar. Aí de repente me veio uma de Milton Nascimento.
Não sei se o nome é Coração Civil. Alguém aqui conhece essa música? Não? Alguém conhece? Quem conhece? Qual é a música? Não. Coração Distante é outra. Mas uma que fala assim: quero a utopia, quero tudo e mais. Quero a felicidade nos olhos de um pai. Quero alegria, muita gente feliz. Quero que a justiça reine em meu país. Quero a liberdade, quero o vinho e o pão. Quero ser a amizade, quero amor, prazer. Quero nossa cidade sempre ensolarada, os meninos e o povo no poder. Eu quero ver São José da Costa Rica, coração civil, me inspira no meu sonho de amor, Brasil. Se o poeta é o que sonha, que vai ser real. Bom sonhar coisas boas que o homem faz, esperar pelos frutos no quintal. Sem polícia, nem a milícia, nem feitiço, cadê poder? Viva a preguiça, viva a malícia, que só a gente é que sabe ter. Assim vivendo a minha utopia, eu vou levando a vida. Eu vou viver bem melhor, doido para ver esse sonho teimoso um dia se realizar. Desculpe a desafinação. Poxa, obrigado. Mas torço para ver um dia esse meu sonho teimoso, Gominho, cadê Gominho? Um dia se realizar. Nós estamos juntos no mesmo combate, Gominho. Nunca duvide disso. O seu sonho de ver um controle externo diferente, um controle externo proativo, um controle interno que a sociedade vá às ruas nas suas sedições e defenda, como a sociedade o fez com o Ministério Público nas sedições de 2013. Queremos um controle diferente. Diferentemente melhor, Gominho. Estamos no mesmo barco, na mesma nau. Nunca duvide disso. Mas o Brasil, senhoras e senhores, tem esses paradoxos todos. Falava sobre os hospitais que a Globo mostrou hoje pela manhã. É só visitarmos as escolas, as delegacias de polícia. Carga tributária elevadíssima, os recursos desviados, e aí se fala muito das últimas transações ou operações, mas eu tenho até um slide que fala sobre isso, mostrando os episódios de corrupção neste país, Banestado e por aí vai, e os volumes de recursos desviados, mas cada vez mais os episódios de corrupção são divulgados, mas eu preciso e cada vez eu tenho que ter uma expectativa de retorno mais efetivo para os órgãos de controle. E eu não consigo vislumbrar, senhor presidente Selmar, um controle público mais efetivo se eu não melhorar a transparência, se eu não melhorar o controle público. Aí, quando eu falo controle público, externo, interno e social. Não adianta fortalecermos os tribunais de contas se não fortalecermos o sistema de controle interno deste país. Que até hoje, apesar do artigo 74 dizer que os poderes terão um sistema integrado de controle interno, onde está esse sistema integrado de controle interno? Nos estados, nos municípios. A Bahia, posso falar de cadeira, ainda hoje, a nossa Auditoria Geral do Estado, que não é chamada de Controladoria, porque até os nomes são diferentes em cada estado, não há garantia. Veja que para os conselheiros dos tribunais de contas, a Constituição estabeleceu, determinou garantias. E para aquele que é responsável pelo controle interno, onde estão as garantias? Nem há uma uniformidade no nome. E na Bahia, como dizia, a Auditoria Geral do Estado está vinculada ao secretário da Fazenda. E olhe que quando ela foi criada nos anos 67 para ser mais preciso,
ela era vinculada ao governador de Estado, diretamente ao governador do Estado. E o controle social. Não podemos ter um controle efetivo das contas públicas se não valorizarmos o controle social. E fazer controle social é permitir que a sociedade participe. Em eventos como este, trazer as universidades, trazer as escolas, abrir as portas dos tribunais de contas para que o povo conheça o que a gente faz e, ao conhecer o que a gente faz, possa cobrar, e, ao cobrar, a gente possa fazer melhor. A gente possa fazer melhor. Mas também não podemos, senhores, não podemos falar de transparência sem falar de uma nova contabilidade pública. Porque, quer queiramos ou não, a contabilidade é a linguagem do mundo dos negócios. É a linguagem que a gente pode utilizar para dizer ao povo o que a gente fez com o dinheiro que pertence ao povo. E a gente o faz através de demonstrativos cada vez mais claros e transparentes. Certa feita eu fiz um estudo, a quantidade de demonstrativos que um município de pequeno porte deve elaborar para dizer à sociedade o que fez com o dinheiro deles. Será que nós aqui, enquanto auditores, a gente olha os balanços do município que a gente, digamos assim, o município que nascemos? A gente entende esses balanços? A gente precisa, portanto, de uma nova contabilidade. E também, em relação ao controle público, uma nova auditoria pública. Em relação a essa nova contabilidade, claro que já faz algum tempo, eu diria que desde 2004, com mais efetividade desde 2007, o Conselho de Contabilidade se preocupou para o nosso lado, porque até então só se falava de normas de contabilidade para o setor privado. A partir de 2004, como disse, com mais precisão, 2007, o Conselho de Contabilidade voltou os olhos para a contabilidade pública. E aí tivemos várias inovações. Mas inovações estas que, no meu modo de entender, ainda não permitem ao povo colocar o dedo e perguntar: o que é que foi feito? Lá na Bahia nós temos um sistema chamado mirante. Eu gosto muito do nome porque, de cima de um mirante, a gente vê o que está acontecendo com as contas públicas. Fui presidente do tribunal durante 4 anos e lutei muito para que esse sistema fosse utilizado por toda a sociedade. Hoje, vários e vários órgãos do Estado, municípios, do governo federal, utilizam nas suas fiscalizações esse sistema que permite olhar as contas públicas com outros olhos. Mas ainda não temos totens na praça pública, nos shoppings, nas estações de metrô, para que o povo possa, com um toque de dedo, como a gente faz com os nossos WhatsApp, o pessoal do WhatsApp podem ficar à vontade, continuar no WhatsApp, não tem problema nenhum. Com o toque do dedo, a gente consegue ver o que está acontecendo com o que é nosso. Conversei algumas vezes com o governador, mas não consegui, de fato, por limitação minha, quero crer, convencer que é preciso dar ao cidadão o direito de olhar as contas públicas com outros olhos. E eu gosto muito de falar sobre essas normas todas, essas mudanças, porque participei efetivamente. Eu era membro da comissão do Conselho, que durante anos concebeu essas normas. E aí fico feliz quando vejo o presidente do IBRACON, em um artigo no Estadão, dizer: olha, uma boa contabilidade é um instrumento eficaz no combate à corrupção. Claro, uma boa contabilidade é uma contabilidade transparente. Uma contabilidade transparente permite que as pessoas vejam. E ao se revelar, Nelson, a gente desnuda-se. Mas, se a contabilidade pública, por um lado, avança, e a auditoria pública? E a auditoria pública?
vou pedir permissão aos senhores para apresentar alguns marcos relevantes na auditoria privada e depois na auditoria pública. Porque eu gosto muito de história. A história existe para que a gente compreenda o presente. A história existe para que a gente, ao compreender o presente, possa projetar o futuro. O futuro que nós todos vamos enfrentar. Quando eu vejo essa discussão toda sobre a reforma da Previdência, eu fico assim, meu Deus do céu, era só olhar a contabilidade ao longo dos anos e perceber que qualquer Estado brasileiro e a própria União há 3 despesas, não necessariamente nesta ordem: pessoal, previdência e dívida. É só olhar. E aí eu faço algumas críticas. Primeiro, achar o seguinte, que investir em pessoal é gasto ou é despesa. Mas, Rinaldo, despesa com pessoal, LRF, controle, você vai falar outra coisa? Sim. Porque para mim gastar com pessoal não é necessariamente despesa. Para mim gastar com pessoal, dentro da minha visão modesta de contabilidade e de auditor público que sou, é investimento. Porque eu não consigo compreender, senhores, segurança, saúde, educação, sem concurso de pessoas. Eu trabalhei 3 anos da minha vida numa empresa de auditoria externa. Quase 85% do custo desta empresa era pessoal. E não era algo ruim. Muito pelo contrário, porque a essência da empresa era prestar consultoria, prestar auditoria, e só se faz consultoria e auditoria com o concurso de pessoas. O que eu tenho que combater é a sinecura, é a ineficiência, é o retrabalho, é receber sem a contraprestação. É o professor que recebe e não dar aula, o médico que recebe e não dar aula, o policial que recebe e não vai para a delegacia. Mas gastar com o pessoal necessariamente não é uma coisa ruim. A segunda questão é a previdência, que é o destino de todos nós, digo, os privilegiados, aqueles que vão poder envelhecer. E quando me perguntam qual a melhor coisa da vida, é envelhecer com saúde. A segunda coisa é envelhecer. A terceira opção não preciso dizer qual é, né? Creio que sim, que não preciso dizer qual é a terceira opção. Mas aí, quando eu fico olhando, meu Deus do céu, o que é que está sendo feito com os idosos? Ou melhor, com os velhos. E a gente tem até preconceito em falar em velho, né? Não, tem que falar idoso. Meu Deus do céu, mas o verbo envelhecer é muito mais bonito. Até porque não existe o verbo idosear. A doutora é o que conhece. Quem fica velho, envelhece. E quem se torna idoso, eu não sei qual é o verbo. E aí Rubens Alves, que é um dos maiores escritores sobre educação no Brasil, adoro o Rubens Alves, falecido, ele dizia assim, olha, já imaginou você ler um livro chamado O Idoso e o Mar? Né? A palavra velha é uma palavra bonita. E o que é que nós estamos fazendo com o maestro, por exemplo, que está envelhecendo? Precisamos repensar, porque quer queiramos ou não, muito em breve seremos, melhor dizendo, a maioria da população. E a terceira questão é a dívida. Dever não é uma coisa ruim. Dever se torna ruim quando a gente contrai uma dívida, contrai um empréstimo e utiliza mal. Mas o terceiro gasto de qualquer Estado é dívida. Isso a longas datas, eu venho falando. Enfim. Mas o nosso objetivo é fazer este paralelo. E aí, senhoras e senhores, primeiro, que eu poderia colocar como marco da auditoria aqui no Brasil, o famoso plano de metas de JK. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui essa... Porque... Não. Se eu clicasse ali no 56, iria aparecer o famoso plano de metas. Infraestrutura, educação. Vou até aqui ler para os senhores, se eu não conseguir abrir. Programa de governo que prevê a distribuição de investimentos para os setores considerados fundamentais. Estabelecida da seguinte forma: energia,
43%, investimento em transportes, 29%, indústria de base, 21%, educação, 4%, e agricultura, pecuária, 3%. E por que isto é importante para o Marco? Porque, a partir deste momento, eu começo a atrair para o Brasil indústrias. Empresas que lá fora já eram auditadas e que no Brasil, por terem capital aberto, precisavam ser auditadas. Mas vejam, senhores, que o Conselho Nacional e o Banco Central, que passam a exigir atividade auditorial, pode deixar. Obrigado. Obrigado. Para os bancos, 64. Porque não se falava antes disso de auditoria no país. A lei societária, somente em 76, que vai dizer que as demonstrações financeiras observarão as normas da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários, e que passarão a ser auditadas por auditores independentes. A própria CVM é de 76. Mas, Naldo, por que isso é importante? Porque eu trouxe empresas para o país, essas empresas passaram a ser auditadas, e como auditar essas empresas? Aí vejam, senhores, então, alguma coisa que eu passo aqui, não passa lá, o que é que está acontecendo? Aqui está certo. Posso de novo? Agora foi. Muito obrigado, querido. Vejam quantas regulamentações em relação à auditoria no setor privado. A partir de 72. A Resolução 321, que aprovou as normas e procedimentos de auditoria, em 81, os princípios de contabilidade, 700 e 701, que eu trabalhei muito com essas normas. Depois, 97, 820 e 821. E, hoje, as normas brasileiras, rigorosamente, com a estrutura das normas, né, digamos assim, de contabilidade e também de auditoria. Mas, Rinaldo, já que temos este avanço em relação às normas e os tribunais de contas, qual o papel dos tribunais de contas? Eu gosto muito desse conceito que estava nas NAGs, eu vou falar um pouco mais na frente o que são essas normas de auditoria governamental. O Tribunal de Contas objetiva assegurar e promover a accountability no setor público, incluindo o estímulo às boas práticas de gestão. Nós precisamos dizer se as prestações de contas estão adequadas, mas precisamos dizer mais, se as práticas de gestão adotadas permitem a eficiência e a efetividade na utilização dos recursos públicos. É o que nós chamamos de auditoria operacional. Mas, já que eu falei de navegar é preciso, da caravela, vejam essa definição do mestre Justin Filho. De há muito tenho defendido a existência de 5 poderes, além do judiciário, do legislativo, executivo. A Constituição Federal dispôs sobre o Tribunal de Contas e o Ministério Público. O Tribunal de Contas é um dos poderes do Estado brasileiro porque apresenta uma estrutura organizacional com sede constitucional. Como disse, o Constituinte de 88 foi muito generoso com o Ministério Público e com os tribunais de contas. Precisamos refletir o porquê não conseguimos esta penetração perante a sociedade em relação às nossas ações, ou este reconhecimento. Mas, por outro lado, os tribunais também nunca tiveram tanta evidência. Lei da ficha limpa, lei de acesso à informação,
a discussão em relação ao Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. É importante sim ter o Conselho, mas podemos trabalhar muito enquanto esse Conselho não vem. E, por fim, que é o objetivo da nossa fala, as normas de auditoria no setor público. Porque, no meu modo de pensar, senhoras e senhores, não há, sinceramente não há, controle público sem auditoria pública. Se nós olharmos as competências constitucionais das Cortes de Contas, emitir o parecer prévio, julgar contas, registrar os atos de pessoal, nada disso eu posso fazer se eu não adotar procedimentos de auditoria. Como é que eu posso emitir uma opinião sobre as contas de um governo se eu não estiver respaldado em procedimentos auditoriais? Como é que eu posso julgar contas se eu não estiver respaldado em processos auditoriais? Os tribunais de contas não existem sem auditoria. Aliás, certa feita eu cheguei num TCU, fiquei até feliz que tinha uma placa bem no início, em inglês, Corte de Auditoria. Depois mudaram. Mas eu tenho até essa foto. Porque, de fato, precisamos fazer cada vez mais auditorias. Mas auditorias que gerem impacto para a sociedade. Mas, enquanto eu mostrei para vocês toda aquela evolução das normas de contabilidade, das normas de auditoria, e desde 2016 eu tenho um elenco de normas traduzidas pelo Conselho para Auditoria Privada, nos moldes internacionais. No setor público brasileiro, pela primeira vez que surgiu a expressão auditoria na Constituição, foi de 67. Nós tínhamos Constituição em 1824, 1891, 1824, 1891, depois em 34, depois de 1937, 46, 67, com aqueles arranjos de 69, depois de 88. Mas a auditoria surgiu na Constituição em 67, quando o controle externo do Congresso será exercido com auxílio dos tribunais de contas e compreenderá a apreciação das contas do Presidente da República, o desempenho das funções de auditoria financeira e orçamentária e o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis. E já em 88, auxiliar o Legislativo na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Eu nunca entendi muito bem por que essa distinção aí do Constituinte de 88, porque fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Quando eu vejo a linguagem financeira, orçamentária e patrimonial, eu sou forçado a ir para 4.320, sistema patrimonial, orçamentário, financeiro. Enfim, contábil, mas o que a gente precisa fazer hoje é auditoria financeira, é auditoria de conformidade. É isso, Nelson? E auditoria operacional. Então, precisamos de uma reforma mais na frente, repensar o teor desse dispositivo do artigo 70. Precisamos, sim, aprimorar os nossos métodos de trabalho. E como aprimorar as nossas ações, conselheiros, nos 33 tribunais de contas brasileiros, sem discutir, sem parametrizar, sem padronizar a nossa auditoria. Porque é essa parametrização que vai permitir que tenhamos cada vez mais bons relatórios. Relatórios que a sociedade perceba o impacto das nossas ações. E aí, por isso que a gente vem neste processo, neste sonho, dizendo, cada vez mais real, ter e pôr em prática as nossas normas brasileiras de auditoria do setor público. Mas como recordar e viver, já dizia o poeta, precisamos recordar para saber como é que chegamos aqui, que Dr. Nelson e a equipe vai
vai apresentar para os senhores. Francisco, obrigado. Vamos rememorar um pouco a história de como é que surgiu todo esse processo. Eu ingressei no Tribunal de Contas da Bahia em 87, março de 87. E aí eu vou contar mais ou menos a história que eu vivi. E eu não posso contar a história bem que eu gostaria do Paraná, porque lá não estou, nem tampouco aqui de Goiás, porque cada um conta a sua história, conta o que viveu. Às vezes a gente pode contar por ter lido. A gente às vezes pode contar por ter ouvido. Mas tem muito mais força quando a gente conta porque viveu. E eu vou tentar, nesses minutos que faltam para a nossa apresentação, levar a cabo tentar contar essa história. Como dizia, 87, eu tomei posse no tribunal em março de 87. Mas, um pouco antes disso, o tribunal da Bahia já realizava algumas ações objetivando abrir as suas portas para um controle público diferente. E aí eu preciso registrar a pessoa do auditor aposentado hoje, Antônio Lins Freire, que corria os anos de 1984, ele, com recursos próprios, resolveu visitar o escritório do Auditor-Geral do Canadá, o OAG, porque, em função das suas pesquisas, ele percebeu que aquele órgão de controle era um dos mais avançados. E por que isso? Porque a OLACEFES, eu estou falando dos anos 80, já traduzia algumas publicações do escritório do Auditor-Geral do Canadá, que na época eram duas referências, o OAG canadense e o GAO, que era o escritório do Controlador-Geral dos Estados Unidos, que hoje é o escritório de Accountability dos Estados Unidos, do governo federal americano, que publicou, em vez primeira, no início dos anos 70, mais precisamente 71, as suas primeiras normas de auditoria governamental, o famoso Yellow Book, que é o livro amarelo, que só foi traduzido para o espanhol nos anos 90, quando o Peru era o presidente da OLACEFES, que é outra instituição importantíssima para o controle público, e que os tribunais de contas brasileiros e estaduais fazem parte graças a uma ação muito profícua do ministro Augusto Nardes, que, quando era presidente da OLACEFES, abriu a porta para os tribunais de contas estaduais. E hoje, muitos dos tribunais de contas estaduais são membros da OLACEFES. Mas antes do Peru, da Controladoria do Peru traduzir as normas para o espanhol, do GAO, a Colômbia, quando também sediou a OLACEFES, já traduzia o Manual de Auditoria Governamental, Comprehensive Audit Manual, do Escritório do Auditor-Geral do Canadá. E foi com esse manual traduzido pelos espanhóis, pelos colombianos, que esse auditor que eu me referi, Antônio Lins Freire, foi por conta própria beber na fonte e ver o que os canadenses estão fazendo de auditoria. Aí trouxe esse manual em espanhol, reuniu um grupo de auditores recém-concursados, estou falando de 1985, 86. Eu nem sonhava ainda o que era Tribunal de Contas. E reuniu essas pessoas em uma sala, traduziram para o português este manual e começou a colocar em prática essa auditoria integrada, que foi a tradução que se deu para a auditoria Comprehensive Audit, ou auditoria abrangente, digamos assim, que envolvia a auditoria financeira, a auditoria de cumprimento legal e a auditoria operacional. Corria o ano de 85, o tribunal, com apoio do Banco Mundial, 1985, realizou um curso de auditoria em obras públicas, com apoio do Banco Mundial. E aí um servidor do Banco Mundial, doutor Ângelo Gonzalez Malachevarria, idealizou, olha,
Se esses nossos projetos são auditados por EPAs, EPAs são empresas privadas de auditoria, por que não ter esses trabalhos, esses projetos, auditados por auditores dos órgãos de controle nacionais? Porque no Brasil, naquela época, somente 2 órgãos faziam esse tipo de trabalho. A então Secretaria Federal de Controle, vinculada à STN, e os auditores privados. E aí pensou-se dos tribunais de contas fazer esse trabalho. E a partir de 87, o Tribunal de Contas firmou um convênio, ou então STN, com o apoio do Banco Mundial, que capacitou nossos auditores, e passamos a realizar aquelas famosas auditorias para o Banco Mundial. O processo iniciou em 87, as tratativas em 88, cursos, etc. Os primeiros trabalhos, os primeiros relatórios surgiram em 89. Projetos na área de saúde, na área de educação, na área de saneamento, na área de apoio ao pequeno produtor rural. E, de 89 em diante, a cada ano que a gente apresentava, que nós apresentávamos os nossos relatórios ao auditado e também ao banco, se encaminhava um relatório de auditoria, presidente Selmar, para o auditado, mas também uma cópia do relatório para o banco. O banco mandava prepostos à Bahia, anualmente, para avaliar o relatório, e se aquele relatório estava suportado em, na época nós chamávamos de papéis de trabalho. Então, você tinha que ter todas as pastas dos trabalhos realizados, dos papéis de trabalho, para apresentar aos oficiais do banco. Aí eles, então, certificavam o nosso trabalho. Isso era feito anualmente. E todo ano que o Malá Chevarria chegava lá na Bahia, ou outro posto do banco, a pergunta sempre era feita: quais as normas que vocês seguiram para fazer a auditoria? Porque não se pode compreender a auditoria sendo feita sem um padrão normativo. E a gente sempre respondia com base nas resoluções 700 e 701 do Conselho. Lembra que eu mostrei aqui essas resoluções? Eu falei, discutia muito essas resoluções. Porque é o que tinha vigor aqui no Brasil. Obrigado pela dica. Aí a resposta era: mas vocês não têm normas próprias? Os Estados Unidos têm, o Canadá tem, a Inglaterra também tem, a Índia tem, o Paquistão tem. E o Brasil, com esta envergadura, não tem. Vocês precisam ter normas próprias. E aquela provocação foi sendo feita, e aquelas sementes plantadas. Corre o tempo. 95, na gestão do conselheiro Ademar Bento Gomes, fui presidente do tribunal durante quatro vezes. Né? E o bom presidente, o conselheiro Joaquim, é aquele que, quando passa, deixa saudades, deixa lembranças. E o conselheiro Ademar Bento Gomes foi um presidente que deixou muita saudade. Quem teve a oportunidade de conviver, ele está hospitalizado nos dias de hoje, mas quem teve a oportunidade de trabalhar com o conselheiro Ademar Bento Gomes, percebia o entusiasmo dele pela auditoria. Só que nós estamos falando, senhores, do século passado, sem internet, sem tecnologia. Então, imaginem o que era buscar informações de outras praças e depois traduzir para o nosso idioma esses manuais. E aí, em 95, o tribunal começou a fazer uma espécie de traduções dessas normas internacionais, que foi muito precária. A gente mandava uma carta para esses órgãos de controle, perguntando se eles tinham alguma publicação, alguma coisa sobre normas de auditoria, sobre auditoria, e se poderiam nos enviar. E eles enviavam, pagando inclusive o correio. Então a gente recebeu material de vários países, como disse, da Inglaterra, do Canadá, dos Estados Unidos. E aí começamos a traduzir essas normas, porque, de fato, na Bahia a gente não fala nem o português, a gente fala o baianês, não é verdade? Então, para poder entender, tinha que traduzir essas normas. E idealizamos a série Traduções, onde foram publicados 13 livros sobre controle. Um dia alguém vai contar essa história, mas os registros documentais é só olhar nos sites.
Você vai encontrar normas de auditoria da Inglaterra traduzidas para o português, o Yellow Book traduzido 2 vezes para o português, as normas do Canadá traduzidas para o português, livro de auditoria integrada traduzido para o português, enfim. Traduziu-se esse material. Em 95, por isso ali o marco, doutor Adhemar, em um ato próprio da presidência, sem o respaldo do Conselho, por conta e risco dele, ele ditou um ato dizendo assim, um ato em 95, as auditorias dos tribunais de contas devem ser elaboradas de acordo com os padrões internacionais recomendados pela Intosai. De 95 este ato. Um ato simples, em 2 parágrafos. E, a partir daquele momento, todos os nossos trabalhos passaram a declarar os auditores que seguiram os padrões internacionais de auditoria. Cada auditor, em seu relatório, declarava isso. E aí tinha que garantir a independência, tinha que garantir que há documentação de trabalho específico, que o relatório foi revisado, que o trabalho foi produzido com ética, que eu utilizei todos os procedimentos, que eu revisei o controle interno, que eu planejei o trabalho de auditoria, que eu avaliei o risco de auditoria. Ele tinha que declarar isso. E declarava. Chegando em 2006, e aí 2 colegas nossos, Amaral e Cristina Guerreiro, ambos aposentados, olha, o que a gente tem? Eu era o superintendente do tribunal na época, em 2006. Porque no tribunal foi tudo um pouco, viu, Gominho? Eu fui pica-pau, Pica-pau é aquele auditor mais... É o trainee, aquele que não sabe nada, só fica perguntando, batendo nas costas do mais experiente, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo? Fica batendo assim, porque a gente chama de pica-pau. Eu fui pica-pau, eu fui supervisor, eu fui coordenador de auditoria, fui superintendente, né? Auditor, substituto, conselheiro. Pois bem, fui de tudo um pouco. E não me arrependo. Tinha que tirar xerox, tirava xerox. Tinha que atender alguém, atendia. Tinha que carregar, tinha que carregar. O tribunal pegou fogo em 99. Imagine um prédio como esse, bonito, não tão bonito quanto esse, obviamente, mas imagine um prédio como esse pegando fogo. E aí, era 2 de janeiro de 99. E sempre isso acontece assim, né? Feriadão prolongado, essa coisa toda. Aí, em 99, eu vi a matéria na televisão, fui correndo para ver o tribunal estava em chamas. Aí, olhando aquele prédio pegando fogo, falei assim, meu Deus do céu. Aí, cheguei para o doutor Adhemar, que estava assim junto. Doutor Adhemar, o Tribunal de Contas acabou. Ele pegou meu braço e disse assim, meu filho, o Tribunal de Contas somos nós. Aquilo me marcou tanto, senhoras e senhores, tanto, que até aquele momento, todos os nossos relatórios, que passaram a ser padronizados desde 95, tinha na sua capa a foto do Tribunal de Contas do Estado, o prédio. Todos os relatórios tinham foto do tribunal. O prédio. A partir daquele momento, vamos mudar. Não vai ser mais o prédio. Vai ser a logomarca do tribunal. Que são 2 triângulos com 2 barras. O triângulo é o equilíbrio das contas públicas. As 2 barras, o controle, que tem que controlar sem interferir, sem mexer, sem tocar. Esse é o grande ponto do controle. As 2 barras sem tocar, sem interferir. A administração precisa andar. Eu preciso me colocar sempre no lugar do outro. Eu não sou o dono da verdade. Quem está do outro lado são auditores, são servidores públicos como eu, que estão procurando fazer o seu bom trabalho. Essa é a minha premissa. Eu sou lá para ajudar. E aí eu brinquei até com um colega, quando eu perguntei, mas rapaz, por que essas ferramentas do Mirante, a gente não passa para os nossos jurisdicionados, essas trilhas de auditoria, né? A gente fala agora trilha de auditoria. No meu tempo não tinha nada disso. Meu tempo era pegar a mala, o papel, ir atrás e tirar poeira. Hoje o pessoal faz tudo no computador, trilhas padronizadas, aperta o botão e ainda estão reclamando do salário. Meu Deus do céu. Não sabe o que a gente passou. Só eu sei o que eu passei, as esquinas que eu andei, já dizia Djavan. Aí o que acontece? Então essas trilhas tem que dar para o pessoal. Mas aí, conselheiro, se eles souberem essas trilhas, eles vão fazer certo. Sim, qual é o problema? Sim, mas aí o que é que a gente vai auditar? Qual é o problema? Ou seja, eu tenho que, de fato, estar sempre procurando o erro. Eu tenho que auditar procurando o certo. E isso tudo, as normas de auditoria vão dizer. Eu tenho que valorizar os aspectos positivos. E aí, naquele momento, como eu dizia, não deixou de ser o prédio, passou a ser a logomarca.
do Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas somos nós. E em menos de 1 ano e meio, talvez 2, o prédio estava recuperado. Mas o Tribunal de Contas não é o prédio, somos nós. E então, em 2006, Cristina Guerreiro, Antônio Carneiro Amaral, que era contador, economista, advogado e auditor, doido que só, eles reuniram, eu era o superintendente, como disse, todas as normas que existiam de auditoria naquela época, seja do GAL, seja do Entosai, seja do Conselho de Contabilidade, da auditoria, do Instituto dos Auditores Internos, que era a Audibla, que se falava antigamente. Os nomes mudam, mas as ideias ficam. Pegaram todas essas normas, consolidaram, fizeram adaptações, né? Até brincava, a auditoria nada se cria, tudo se copia, até porque nós estamos na Bahia, e na Bahia essa terra de fantasia, da alegria, tem magia. E diante das nossas idiosincrasias, há quem diria. Pois bem, o fato é que consolidou-se, não se criou nada. Pegou tudo que existia, isso aqui serve, isso aqui também serve, e foi juntando. E foi juntando e se fez um mosaico. Esse projeto, proposta de anteprojeto, veja, proposta de anteprojeto para as normas de auditoria governamental. Isto em 2006. Em 2007, vejam como recordar e viver, a Tricom, em Natal, esqueci o nosso amigo aqui de Natal, Cleiton, eu sempre esqueço o nome de Cleiton, não sei porquê, mas não esqueço jamais de Natal, terra boa. Aliás, eu sou uma pessoa realizada, sabia? Porque depois que eu fui para o Tribunal de Contas da Bahia, o que eu conheci de gente, o que eu conheci de tribunais de contas, eu me sinto feliz por isso. Normalmente eu não lembro os nomes das pessoas, né? Mas eu lembro que combatemos juntos bons combates. Em 2007, portanto, em um congresso da Tricom, nossa entidade máxima, essas normas foram aprovadas. Está lá escrito, documentado, que os tribunais de contas devem adotar ad experimento. Eu nem sabia o que era essa expressão, esse ad experimento. Mas Genédio me disse assim, não, é porque a gente bota esse ad experimento, e aí a gente vai experimentando e depois aprova em definitivo. Ah, é para a gente experimentar? É, então é bom. E aí, graças a Genédio, que é o auditor aqui do Tribunal de Contas do DF, ele conseguiu colocar 5 minutos? Sério? Você está brincando comigo. Meu Deus do céu. Pelo meu controle, eu tenho 9. Ó, está aqui, ó. Está vendo? Ah, ali peguei. eu vou agilizar um pouquinho. Mas está tão bom contar essa história, mas tudo bem, vou agilizar. Então, aprovou-se pela Tricom as normas. Em 2009, mais uma vez, no Congresso da Tricom, já em Curitiba, essas normas foram mais uma vez referendadas. Então, quer queiramos ou não, o sistema Tribunal de Contas, naquela época, aprovou isso. Mas não bastava aprovar, era preciso colocar em prática. E para colocar em prática, senhoras e senhores, tem que ter o quê? O traje a rigor. O que é o traje a rigor? You want to play, I like to get money. Dinheiro, money, tem que ter dinheiro. Porque sem dinheiro não faz as coisas. É óbvio. Como é que reúne pessoas para discutir? Como é que paga a diária? Como é que paga a hospedagem? E aí não se tinha recursos, mas aí conseguimos, em 2010, que o Promoex absorvesse essas audiências públicas. E fizemos várias e várias audiências, e em 2010, novembro, passei demais, em novembro de 2010, mais uma vez em um congresso em Manaus, tentamos sacramentar, não foi possível. Em 2010, em dezembro, o Tribunal de Contas aprovou as suas NATs. Mas vejam, senhores, que nas audiências públicas, no âmbito do Promoex, o TCU foi instado a participar. Eu estive 2 vezes conversando com o ministro, na época até um cearense, baixinho, de bigode assim bonito, esqueci o nome dele agora, o Biratã Guiar, e pedindo os técnicos do TCU para participarem do projeto NAGS.
Mas aí chegou em dezembro, o TCU resolveu ter as suas normas próprias. E quem sou eu para discutir com o TCU? O TCU aprovou, portanto, as NATs, mas aí o Instituto Rui Barbosa, com apoio do Promoex, e graças a um presidente do IRB, da época, que era conselheiro Severiano, editamos 30 mil exemplares das normas de autoria governamental. E, em 2011, aquela versão editada no Tocantins, e que eu estive aqui no TCE de Goiás, graças ao convite de Selva, apresentando, quando conheci o conselheiro Selmar, essas normas. Mas era preciso caminhar mais, era preciso fazer a convergência com as normas da Intosai. E aí, já sob a gestão de dois grandes presidentes, o conselheiro Sebastião Elvésio, o sistema Tribunal de Contas deve muito a algumas pessoas. Entre essas pessoas é o conselheiro Sebastião Elvésio, que com a sua elegância sutil, tenta abrir as portas dos tribunais de contas do Brasil para o mundo. E quando eu vejo o conselheiro Sebastião Elvésio nessa luta, eu me lembro muito do conselheiro Ademar, porque ele me dizia: Hinaldo, os tribunais de contas só vão avançar se eles se abrirem para ver o que está acontecendo no mundo. E aí, senhoras e senhores, aprovamos em 2015 e em 2017, tanto o nível 1 como o nível 2 das normas brasileiras de auditoria do setor público. E vejam que não mais verde, porque as NAGs, o livro verde da auditoria, isso aí foi porque a gente imaginava, né? Se os americanos tinham o livro amarelo, o Yellow Book, porque o Brasil, desse tamanho, não tem o Green Book da auditoria. Por isso que o verde. Mas aí botaram para azul. Mas que hoje que se discute tanto, né, Gominho, se é rosa, se é azul, o que importa a cor? O que importa a cor? Né? A gente é o que é pelo nome, pela roupa que veste, ou a gente é o que é pelo que nós somos? Não é verdade? Então, não importa a cor, escolheram o azul e surgiu o Blue Book da auditoria pública. E aí, senhoras e senhores, quando eu falar o nome, eu queria que você levantasse, por gentileza, ao trabalho e o talento de alguns técnicos, e que vão, daqui a pouco, assumir e, de fato, mostrar para os senhores o que são essas normas. Porque eu estou fazendo tão somente uma breve retrospectiva, mas o Genédio, que não está aqui presente, o Sistema Tribunal de Contas, aí eu falo, Gominho, o pessoal da Ampicom, da Tricom, é preciso reconhecer o talento do doutor Genédio. Doutor Nelson, de pé, por gentileza. A menina que tem o nome mais bonito que eu já vi na minha vida, Crislaine. Doutora Crislaine. Antonella. Jaqueline, que é de Minas, mas não está presente. Meu companheiro de trabalho, de labuta, até de quarto, viu? Com todo o respeito, que na Bahia não tem disso não, pelo amor de Deus. Doutor José Raimundo Aguiar, nosso superintendente, por favor, Zé Raimundo, de pé, um dos jovens talentos que a Bahia tem, e que diuturnamente veste a camisa e tenta, como superintendente atual do tribunal, há vários anos, inclusive, conciliar interesses. Porque o mais difícil no órgão de controle é conciliar interesse de conselheiro, de auditor, de sindicato. E Zé Raimundo é um mestre nesse trato. Dagomar, do TCU, que faz parte do grupo, a nossa eterna Selva, Cleiton, bora Cleiton, e Raimi, do TCE do Ceará. E cadê Denise? Então não botaram aqui, Denise. Eu pedi a pesca, rapaz, e botaram a pesca errada. Por isso, Nelson, mostra a mão para você aí, mostra a mão aí, Nelson, levanta a mão aí. Aí, ó, mostra para o pessoal aí, Nelson. Aí, ó, tem que fazer como o Nelson, tem que botar na mão, para não esquecer. Porque eu pedi, bota escrito para não esquecer. Desculpe, Denilson, por favor. Mas, como diz assim, as últimas serão as primeiras, palmas para a Denilson. Parabéns. Senhoras, porque, de fato, eles vão mostrar para os senhores o conteúdo dessas normas e a importância delas. E, em resumo, sem norma não há auditoria. E sem auditoria não há controle. Não há controle. Pelo menos eu penso assim. E vejam que esta tese, esse trabalho, já mostra uma preocupação da academia entre o que está sendo escrito nas normas e o trabalho efetivo. E eu não vejo isso aqui me apresentar, poxa, estão criticando os tribunais, as normas. Muito pelo contrário.
Eu fico feliz quando eu vejo a academia se preocupando com isso, porque é sinal que nós estamos no caminho certo. Porque quanto mais dissertações, mais teses, mais monografias, mais TCCs nós tivermos falando sobre os tribunais de contas, é porque nós estamos agindo corretamente. Aconselho que os senhores leiam essas normas. Mas não podemos esquecer que precisamos do nível 3. Falamos do nível 1, do nível 2, mas há o nível 3. E o nível 3 incorpora, claro, a auditoria financeira, auditoria contábil, como preferem os contadores. E quem regulamenta a auditoria contábil no Brasil é o Conselho Federal de Contabilidade. E aí o IRB e a Tricon estão atentos a esta questão. E nós estamos trabalhando juntos com o Conselho para termos, em breve, as nossas normas no nível 3, as diretrizes, de forma mais específica. E vamos ter, com certeza. E aí, senhoras, eu estou terminando. E por que isso? Porque eu falei para os senhores, eu preciso de uma contabilidade pública mais transparente. Eu preciso ter as nossas normas convergidas e, de fato, ter o nosso referencial. E cada auditor poder ir a campo com a sua norma embaixo do braço e dizer, olha, eu faço um trabalho reconhecido internacionalmente. E que não vai chegar nenhum auditor, ao nos avaliar, dizer assim, olha, cadê as normas que vocês seguem? Porque hoje eu posso dizer, graças ao trabalho desses valorosos servidores, e ao homenageá-los, estou homenageando todos os senhores, nós temos as nossas normas. Leiam. Façam o EAD, sim, no site do TCE, não é isso, Zé Raimundo? Tem lá um curso à distância, EAD, ensino à distância, sobre as normas de auditoria, onde vocês podem se cadastrar, recebem uma senha, e vai ler o material e vai responder, e depois recebe um certificado. E o que é melhor, a custo zero. Quando eu era pequeno, até dizia assim, ó, até bezetacil de graça vale a pena. Dói um bocado, mas vale a pena. Imagine um curso EAD que dá o certificado gratuitamente. Está lá à disposição no site lá do TCE, com o apoio do Instituto Rui Barbosa. Vale a pena se matricular, se inscrever, vale a pena fazer. Por que, senhoras e senhores, nós vamos conseguir assim, ó, decisões mais justas, mais transparência, menos corrupção. O caminho é longo. Ó, agora que terminou, viu, Crislaine? Apitou aqui agora, ó. Posso ficar mais 2 minutinhos, pessoal? Não ouvi. Posso ou não posso? O pessoal do fundo, posso ou não posso? A voz do povo. Quando o povo quer, amiga, não tem jeito. Se o povo brasileiro soubesse o poder que tem. Aí, em 2013, um colega meu, você viu, o povo está na rua. Eu falei, rapaz, o povo não está na rua ainda. Você não sabe quando esse povo descer das filas, sair das filas e descer das favelas e for para a rua. Um dia que esse povo for para a rua, você vai entender o que é o povo brasileiro. Eu não consigo me acostumar, sobrevoar Salvador e ver que 70% da cidade segundo o IBGE, habitação subnormal. Você sabe o que é habitação subnormal? É aquela habitação que não tem acesso à água, esgoto, são irregulares, não tem escritura, as ruas não são calçadas, são favelas. O trabalho é longo, é preciso traduzir as novas normas, é preciso aplicar as normas, disseminá-las, formar vocês, sair daqui com essa consciência que é preciso disseminar, eu sou satisfeito. Que é preciso ter cada vez mais selvas nesse país, eu vou estar satisfeito. Programas de capacitação, aí o IRB tem um papel fundamental, atualização de livros, novas pesquisas acadêmicas, recursos, tenho certeza que o Banco Mundial e o BID, se o Atricom, o IRB bater na porta, precisamos capacitar os nossos auditores nas normas internacionais. Teremos recursos para isso, se preciso fosse. Carreiras do contador e do auditor público, Gominho. Eu tenho um sonho de um dia, tá? Ter uma carreira única de auditor público nos tribunais de contas. Quando eu falo auditor, não o ministro substituto, o conselho substituto, mas o auditor, aquele que faz a auditoria.
e que esses auditores tenham representatividade no Conselho. Não já tem? O Ministério Público senta no Conselho, o Conselho Substituto senta no Conselho. E por que não os auditores que fazem auditoria, que você representa, Gomil, também não sentarem no Conselho? Ah, você está falando agora porque Gomil está aqui. Muito pelo contrário. Leiam meus artigos dos anos 90. Quem foi meus alunos, quem foi meu aluno nos cursos de pós-graduação que eu dei nesse Brasil todo, Brasil afora, vai lembrar que este era o meu discurso. Sempre foi. Transparência, visibilidade e, acima de tudo, meu caro procurador, cadê ele? Você tem um nome, cadê o nome? Stephenson, nome de ator assim, americano, Stephenson, eu tenho que gravar, mas eu olhei o cartão e não desculpe, Stephenson, perdoe a brincadeira, mas a gente só brinca com quem gosta. A gente não gosta das pessoas, a gente não brinca. E ali, quando você chegou ali falando, a gente percebeu, pô, ali tem um cara de bem, um cara de propósitos, que quer fazer diferente. E nunca esqueça de fazer diferentemente melhor. Aí eu vou terminar contando essa história da professora síndica. E por que, Hinaldo? Porque a gente está trabalhando para as normas, nós estamos trabalhando para procedimentos, sistemas informatizados, BI, inteligência artificial, tudo para melhorar o controle do Tribunal de Contas. Mas a gente não pode esquecer do humano. A gente não pode se esquecer da empatia. A gente não pode se esquecer que, do outro lado dos nossos relatórios, das nossas contas, há seres humanos. E aí eu fazia uma palestra no evento de uma universidade do Estado, enaltecendo o nosso sistema Mirante, como aqui fiz, dizendo que você, com breves toques de dedo, você consegue cruzar milhões de registros e dizer qual servidor que está acumulando indevidamente, que tem 2, 3, 4, 5 vínculos, e, de fato, havia servidores com 5 vínculos. Em questões de milésimos de segundos, eu consigo identificar, pelas trilhas de auditorias, caminhos irregulares, etc., e enaltecer e mostrava os exemplos. Aí, quando terminou a minha fala, uma professora assim, muito humilde, muito franciscana, é triste, viu, ver um país que paga tão bem a determinadas categorias e tão mal a outras, e todos são servidores do mesmo patrão. Quem me dizia isso foi um consultor do DEFID, Dr. Eric, que passou com a gente quase 4 anos, financiado pelo governo britânico, na Bahia, em Pernambuco, e no TCU, para que fizéssemos auditorias com foco à redução da desigualdade, do combate à pobreza. Ele disse: não, eu não consigo compreender como os salários são tão diferentes aqui no Brasil. O mal daqui do Brasil, na minha opinião, é essa diferença salarial que vocês têm. Uns ganham tanto e outros ganham tão pouco. E essa professora universitária, doutora, pós-doutora, melhor dizendo, franciscana, como dizia, veio humildemente: posso falar com o senhor? Eu falei: senhora, senhor só tem um, que está lá em cima. Não, mas porque o senhor fez a palestra, eu queria falar com o senhor. Eu falei: então, claro. Ela: parabéns pela palestra, eu gostei muito, foi muito... Né? Eu falei assim: quando a pessoa elogia muito, desconfie, né? Porque aluno, quando fala mal, não acredite, mas quando fala bem, desconfie. Aluno é um caso sério. Aí eu fui meio desconfiado, ela: mas eu queria falar um negócio com o senhor. Eu: que foi? Olha, o senhor falou muito do Tribunal de Contas. Parabéns, o senhor gosta muito do que faz. Mas o senhor sabe que quase eu perco meu emprego por causa do Tribunal de Contas? Eu assim: como assim? Eu sou professora. E um belo dia, chegou na universidade um relatório do tribunal, e que dizia que havia professores que estavam com acumulação indevida. E meu nome estava na relação. E olhe, dizia ela, sabe o que era a minha acumulação? É porque eu moro num prédio, tem 8 apartamentos. E cada morador, em um ano, é síndico porque só tem 8. Então, cada um tem que ser o síndico. E aquele ano era para ser meu marido, ele não quis ser, que também é professor. Vai ser você. Aí eu fui ser a síndica do prédio. E no prédio, para nossa sorte, o azar, havia uma auditora da Delegacia do Trabalho, que disse: olha, aqui no prédio são 8 apartamentos, mas o síndico só paga 30% do condomínio. Não é isso? Vamos supor, é 1.000, ele só paga 300 durante 12 meses, porque ele está sendo síndico. Então, na verdade, uma despesa é 1.000, ele só paga 300. Quanto é que ele, em tese, foi beneficiado? 700, não é isso? Pois bem, esses 700, segundo a doutora do trabalho lá, era como se fosse uma remuneração.
E para evitar que o síndico, ao deixar de ser síndico, cobrasse do condomínio de 8 pessoas, ele cobrar dele mesmo, os R$700, como se fosse um emprego, tinha que contribuir com a Previdência. E o síndico, certo ou errado, o condomínio certo ou errado, contribuía com o INSS sobre os R$700 que ela não recebia, mas que recebia, enfim. E apareceu no registro que ela recebeu pelo INSS teve essa, como se chama? Essa contribuição. Então, se ela contribuiu, é que ela trabalhou. Se ela trabalhou, não poderia, porque era dedicação exclusiva. E, por dedicação exclusiva, ela só pode trabalhar na universidade 40 horas por dia, por mês, melhor dizendo, para ganhar R$8.000 por mês. Dedicação exclusiva, ela só pode ser pós-doutora da universidade. E está na universidade de manhã e de tarde. Mas, como nesse ano o condomínio contribuiu para o INSS, ela caiu na relação do tribunal, na malha fina do tribunal. Mas o pior é que o relatório do tribunal não era nem o relatório do tribunal, era o relatório dos auditores, que os auditores concluíram o trabalho e encaminharam para que a universidade apresentasse os esclarecimentos. Mas, quando chega o relatório lá dos auditores, é o relatório do tribunal. Então, alguém pegou o relatório e disse assim, olha, fulana é professora aqui da escola e está com acumulação indevida com vários outros. Saiu no dia seguinte no blog. E, amigo, depois sai no blog, sai no mundo. E toda a cidade, a cidade interior, passou a rotulá-la de uma pessoa corrupta, porque ela estava recebendo a universidade e trabalhando e descumprindo a regra da dedicação exclusiva. Vamos ter cuidado com o que a gente escreve nos nossos relatórios. Vamos fazer relatórios observando as normas de auditoria. Vamos fazer relatórios com foco. Vamos fazer relatórios que a sociedade perceba o impacto. Mas não vamos nunca fazer relatório esquecendo que, do outro lado, há seres humanos. Eu comecei falando sobre sonhos. Quando entrei no Tribunal de Contas em 87, já estou acabando, Crislaine, o tribunal era uma outra realidade. Muito diferente do que é hoje. Quando eu vejo os novos colegas, os auditores recém-ingressos, os procuradores de contas, mas isso tudo absurdo, errado. Eu fico assim, meu Deus do céu, eles não sabem o que a gente passou. Rapaz, vai acontecer, mas dê tempo ao tempo. Eu dizia muito dessas coisas. A Elince, que é o auditor que eu homenageei, ele dizia assim, Naldo, as coisas estão mudando. Mas não é na velocidade que eu quero. E quem disse que a sua velocidade é a velocidade que a sociedade quer? Os tribunais de contas, dizia Lince, estão mudando e muito. E a mesma coisa eu digo para os meus colegas, doutor Danilo, doutora Carolina, que hoje é conselheira, doutor Tarcísio, doutora Érica, estão todos procuradores, meninos novos, talentosos. Eu digo assim, olha, o Tribunal de Contas está mudando. Mais ainda com a presença dos senhores. Mas precisamos avançar. Mas avançando sempre um bom marinheiro e procurando fazer um bom trabalho, procurando fazer uma boa auditoria. Isso eu faço, e eu somente faço boas auditorias se eu tiver boas normas. Quando eu ingressei no tribunal, como dizia, em 87, eu falei assim, um dia eu vou ser conselheiro. Não tinha um dia que eu não sobrevoasse voltando lá do Natal, voltando do Paraná, voltando, sei lá, de Aracaju, de Xorroxó, não importa. Se eu sobrevoasse Salvador, eu queria passar pelo lado direito. Porque pelo lado direito eu via o Tribunal de Contas lá embaixo, assim, um prédio bonito, suntuoso. Eu dizia assim, um dia eu vou ser conselheiro. Mas por quê? Porque eu preciso e precisarei sempre dar o meu contributo. Em 87, 86, 87, 88, 89, eu já falava desse sonho de termos norma de auditoria. Então, quando eu vejo Denise, Cleiton, Nelson, Zé Raimundo, Crislaine, Antonella, nesta luta, eu digo assim, olha, o sonho não acabou. Vale a pena continuar sonhando. Um beijo até daqui a pouco.
Conselheiro Hinaldo, por gentileza, continue aqui no palco, porque nós vamos convidar o presidente do TCM de Goiás, conselheiro Joaquim de Castro, para fazer entrega de uma lembrança ao nosso palestrante convidado. São coisas, como dizer, que vêm do coração. E se vem do coração, tem que ter o quê? Não ouvir. Paixão, né? Não ouvir, tem que ter o quê? Botem paixão no tudo que vocês façam na vida. Um cheiro. Um abraço a você, então. O beijo é coisa de baiano, viu? Um abraço. Nós teremos agora o sorteio de 2 livros. Atenção, hein? E certamente estaremos sob a auditoria internacional nesse sorteio. Atenção, tem os números aqui, tá? Os números, você que não conhece ninguém, me diga um número, por favor. 37. 37? Então, atenção, número 37. Célio Roberto de Almeida, está por aqui? Não está? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Vamos para a próxima. Outro número? 20. Número 20. Número 20. Antônio José Algebaile. Também não? Levante a mão. Agora eu mesmo, para adiantar, vou escolhendo um número aqui. Atenção, número 86. Grace Stephanie Carvalho Santana. Está aí? Parabéns, Grace. Mais um número, 115, Jordana Plaza Bitar. Está por aqui? Está por aqui? Cadê ela? Muito bem, parabéns. Registramos a presença do Procurador de Contas dos municípios, junto ao TCM de Goiás, José Gustavo Ataíde. Ok? Foram entregues os livros? Então, vencida essa etapa, nós convidamos a todos para ficarem à vontade e procurarem o almoço mais próximo. O almoço mais próximo está no restaurante do TCE, no subsolo 1. E o cerimonial vai orientar sobre o acesso a esse restaurante. Muito obrigado pela atenção. Estão convidados a retornarem às 13h30 para o segundo tempo do nosso fórum de hoje. Muito obrigado e até lá.